Olá! O tema da nossa aula assíncrona de hoje é uma palavra bem comum no nosso dia a dia: competência. Sim, na nossa aula anterior sobre aprendizagem em organizações e no trabalho, a gente já começou a discutir os diferentes conceitos que são adotados para abarcar esse construto. Mas você já havia pensado nessas diferentes ideias que a palavra competência traz consigo? Quando você utiliza o termo competência para elogiar alguém no seu trabalho, que conceito você utiliza? Vamos relembrar esses conceitos, mas também entender que, assim como a aprendizagem, existem diferentes níveis de competência no contexto organizacional. Vamos lá? Cada vez mais as competências vêm ocupando lugar de destaque nas organizações. Ocorre que as pessoas e as organizações buscam sempre evoluir, seja pessoal, seja profissionalmente, e utilizam a noção de competências para isso, para que a partir daí consigam atingir a excelência naquilo que fazem, se mantenham competitivas no mercado. Para isso, é muito importante que a gente mapeie e desenvolva competências, seja para organizações, seja para os próprios profissionais. Falando assim parece fácil, certo? Mas existem tantos diferentes conceitos para a competência que essa tarefa pode ser complexa. Vamos entender cada um deles. Quando a gente fala o que são competências, o próprio Carbone e seus colaboradores disseram que não é uma tarefa fácil, que existem muitas definições, muitas classificações para as competências, e isso acaba levando a conceituações muito distintas. Coro também colocou que uma das dificuldades na literatura é justamente a variedade de termos que se utiliza para abarcar esse conceito, ou seja, para descrever e para explicar esse conceito. Por exemplo, forças, habilidades, capacidades, conhecimento organizacional, ativos intangíveis, valores, prioridades, são tantos nomes que isso acaba tornando cada vez mais complexa a atividade de entender o que é competência. O resultado disso é um conceito muito abrangente e distante, muitas vezes, do seu significado essencial. Mas calma que a gente vai compreender cada um deles. Na verdade, competência não é um tema tão novo assim. As primeiras investigações sobre o construto foram realizadas por um psicólogo americano, David McClelland, na década de 70. Qual é a ideia? No contexto em que vivia o McClelland, as seleções de pessoas realizadas nas organizações eram focadas especialmente nos processos ligados à inteligência humana. Então, utilizava-se muito a testagem psicológica voltada à inteligência para conseguir distinguir e categorizar os profissionais, identificar aqueles que eram mais capazes para as organizações. A proposta do McClelland apresentou uma noção de que competências dos candidatos poderiam se tornar mais interessantes e mais assertivas na hora de realizar essas seleções. Para isso, ele investigou pessoas tidas como bem-sucedidas nas atividades que elas realizavam, para buscar entender quais eram os fatores do sucesso nessas atividades e, a partir daí, analisar quanto esses fatores poderiam ser passados de pessoas para pessoas. Ele apresentou o conceito de competência como sendo esses atributos intrínsecos, ou seja, atributos próprios do sujeito, atributos internos, que o tornariam capaz de realizar uma atividade ou várias atividades de uma maneira eficiente, de uma maneira adequada, dentro do esperado. Os estudos de McClelland abriram espaço para o que foi chamado de literatura americana de competências. Continuando as investigações nessa perspectiva, na década seguinte, Richard Boyatzis começou a identificar o conjunto de características e traços, ou seja, o conjunto de capacidades humanas, que poderiam definir um desempenho superior. Para Boyatzis, competência também é algo intrínseco, ou seja, algo próprio ao sujeito. Uma pessoa ela pode ser considerada competente, a partir da visão dele, de acordo com essas características individuais que ela apresenta. Então, a competência ela acaba se tornando, nessa visão, um estoque de recursos que as pessoas vão deter, que elas vão possuir. Sendo mais clara, a definição do Boyatzis trouxe o conceito de chá, um dos mais utilizados quando se fala em competência. Nessa visão, competência pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos entender cada um deles? Quando a gente fala em conhecimento, a gente fala na informação que a gente adquire, ou seja, na qualificação que a gente tem, seja pelos estudos, seja pela experiência. Eu sei de alguma coisa, alguém me contou, eu li, eu assisti um tutorial, eu tenho esse conhecimento teórico, digamos assim. Então, a noção do conhecimento é a noção de saber alguma coisa. Só que saber não é o suficiente, a gente precisa colocar isso em prática. Então, colocar em prática o que a gente chama de habilidade, que é a capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas, de colocar esse conhecimento em prática, ou seja, é o saber fazer. E por último, que acaba por coroar essa noção de competências enquanto chás, a gente tem a noção de atitude.
Atitude como uma tendência psicológica expressa pela avaliação de uma entidade particular com algum grau de favor ou desfavor. Traduzindo, atitude é aquela noção de avaliação interna, se eu quero ou não quero, se eu gosto ou não gosto. Então aqui, a atitude pode ser entendida como querer fazer. Competência nessa visão, então, seria a noção do saber, do conhecimento, do saber fazer, que é a habilidade, e do querer fazer, que é a atitude. Juntando esses três pontos, a gente tem o que é chamado na escola americana de competência. Mas apesar de bastante utilizado e ser inclusive um dos mais conhecidos modelos de competências, não há unanimidade quando se fala na escola americana. Proposta como uma resposta às críticas à escola americana, a literatura francesa buscava ir além do conceito de qualificação. Para ela, competências não se resumem a estoque de recursos dos sujeitos. O foco vai no que as pessoas podem prover, produzir e entregar no seu ambiente de trabalho. Ou seja, para ela, ter qualificações não vai garantir bons resultados. Não adianta a pessoa ter o seu diploma, como a gente sempre conversa, se ela não souber fazer alguma coisa. Então a gente pode colocar que um vendedor, ele pode ter conhecimento, habilidade e atitude. Ele pode saber fazer e querer fazer, mas isso não vai garantir o atingimento de metas dele. Uma série de variáveis podem interferir no seu desempenho. Então, competência nessa visão francesa seria algo extrínseco, diferente da visão anterior que entendia como chá, como algo intrínseco, algo próprio ao sujeito. Mas como assim competência entendida como algo extrínseco? A gente precisa entender aqui que para essa visão é importante a noção de utilizar o seu repertório, a sua bagagem resultante do aprendizado que a gente tem ao longo de toda a nossa vida. Então, competência, para a gente entender essa noção extrínseca, é entendida nessa visão como uma inteligência prática para situações que se apoiam em conhecimentos adquiridos, ou seja, eu preciso mostrar resultado. Por isso é entendido como algo extrínseco. Envolve as características internas do sujeito, mas o que se entende por competência aqui é o que ele entrega. Então, a visão de competência é algo em ação. Apesar dessas duas escolas que sempre se degladiaram, nos últimos anos, os pesquisadores têm indicado a noção de competência conjunta. Como assim? Uma junção dessas duas vertentes anteriores, da noção das escolas americana e francesa. É a proposição de uma visão integrativa de competência. Como assim? Nessa visão integrativa, a gente junta tanto a noção de características que a pessoa possui, quanto a entrega que ela realiza, ou seja, o quanto ela agrega valor a essa organização. Como entrada no processo, a gente tem as características intrínsecas do sujeito, essas características próprias dele, os conhecimentos, habilidades e atitudes. E como saída desse processo, a gente tem aquilo que ela entrega e agrega valor a si próprio e à organização. De uma maneira sucinta, a gente pode chamar, como Copes e Ethiol apresentaram, que a competência nessa visão integrativa pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são expressos pela realização e desempenho desenvolvidos por uma pessoa em um determinado contexto. Deu para entender a junção das duas perspectivas? Ao invés de uma contradizer a outra, na visão integrativa elas se complementam, para que tanto pessoas quanto organizações possam realizar cada vez mais e melhor as suas atividades. Assim como aconteceu com a aprendizagem em organizações e no trabalho, quando a gente fala de competência, também é necessário falar de diferentes níveis em que ela ocorre. O que a gente viu até agora é a noção de competência no nível 1, ou seja, no nível do indivíduo. O que é que isso significa? Que competências são aquelas características, aquelas propriedades que são próprias desse profissional, no seu contexto de trabalho, ou seja, aquelas características como a gente viu, os conhecimentos, habilidades e atitudes e a entrega desse sujeito que vai constituir, que vai trazer valor para a organização e para si próprio. Mas entender essa competência no nível individual, ela não é suficiente para que a gente consiga ter grandes resultados para o indivíduo, para o grupo ou para a organização. A gente precisa pensar nos diferentes outros níveis. Se você for observar, nessa figura que eu estou apresentando, a noção de competência no nível 2, ou seja, competências no níveis grupais, de equipes ou unidades, ela engloba as competências anteriores. Então, quando a gente fala em competência no nível 2, elas pegam as competências no nível 1, mas elas vão além. Como assim? Quando a gente fala de competência no nível das equipes ou de unidades, a gente fala das características ou propriedades que vão surgir a partir da relação que existe na própria equipe e da articulação entre as competências individuais.
Mas assim como a gente fala na Gestalt, o todo vai além da soma das partes. Quando a gente fala em competência nesse nível 2, a ideia é que vai muito além da simples junção das competências individuais. Ocorre o que a gente chama de sinergia. Essa junção e esse poder dessas competências conjuntas faz com que as competências no nível das equipes sejam maiores do que as competências no nível individual. O último nível que a gente precisa abordar quando a gente fala em competência é o que a gente chama de nível organizacional, são as competências organizacionais, que também englobam as competências anteriores. Então, a competência no nível 3, ou no nível organizacional, é o atributo da organização, são as características da organização que vão torná-la eficaz e, a partir daí, vão fazer com que ela consiga atingir os seus objetivos estratégicos, onde ela quer chegar. Isso vai trazer a vantagem competitiva para essa organização e vai transformá-la em uma sobrevivente ou uma inovadora no mercado. É importante que a gente identifique que esses 3 níveis de competência eles não existem sozinhos. A ideia é que eles se influenciam mutuamente. Como assim? Para existir competência organizacional, fica claro que é necessário que a gente tenha as competências no nível do grupo e também as competências individuais, certo? Mas o contrário também ocorre. As competências individuais dos níveis grupais, de equipes e unidades, elas também influenciam e são influenciadas por essas competências no nível organizacional. Há uma troca nesse processo. É necessário cada um desses grupos para que haja competência como um todo, no contexto das organizações. Outro elemento importante para a gente considerar é que essas competências elas não existem num vácuo, elas existem num contexto social que também influencia e é influenciado por elas. Demandas sociais, por exemplo, demandas do consumidor, podem fazer com que as organizações precisem rever as suas competências e, consequentemente, isso seja destrinchado, diluído, distribuído nos outros níveis de competência. O mesmo acontece em relação ao contrário. As organizações de um setor, por exemplo, com suas competências, podem mudar o contexto em que elas estão inseridas. O grande desafio nesse processo é justamente compreender e gerenciar esses processos de transferência ascendentes e descendentes. Ascendentes do menor nível até o maior nível e descendentes do maior nível até o menor nível. Por que isso é tão complexo, na verdade? Ocorre que as competências elas são muito dinâmicas, elas mudam, evoluem, são adquiridas e perdidas a todo momento. A gente precisa sempre se reciclar. Lembra da noção de lifelong learning? Ela vale inclusive para as organizações, não apenas para os trabalhadores. O que a Venato colocou que, na verdade, é uma necessidade de investir no mapeamento, na descrição e no desenvolvimento dessas competências para que a gente consiga obter sempre os melhores resultados, tanto das e para as pessoas quanto da e para as organizações. A ideia aqui é que a gente precisa sempre se reciclar, não adianta apenas possuir competência. É necessário que as pessoas e as organizações reconheçam que a gente possui essa competência. Seja o mercado de trabalho, identificar que a gente possui uma competência para ocupar alguma vaga, por exemplo, ou sejam os nossos consumidores enquanto empresa, também identifique que nós temos essa competência. Nós entregamos, nós agregamos valor ao nosso produto e ao nosso serviço. E essa gestão desse processo é o que a gente chama de gestão por competência. A gestão por competência ela é um modelo que vai se basear justamente nessa noção de competência para conseguir orientar diversos processos organizacionais, em especial, no nosso caso, o processo de gestão de pessoas. Carbone e Etiola, em 2005, colocaram a definição para a gestão por competência como um método de gestão moderno, ou melhor, contemporâneo, focado nos negócios, no mercado e no desenvolvimento profissional permanente. A ideia não é identificar apenas um desses processos, mas buscar atender às necessidades de cada um desses focos, tanto dos negócios, do mercado e do desenvolvimento profissional. Para que ocorra uma gestão por competência de maneira assertiva, digamos assim, a gente pode usar diferentes estratégias e instrumentos para identificar, desenvolver e mobilizar essas competências que são necessárias para que a gente atinja os nossos objetivos, tanto quanto organizações, mas também quanto pessoas. Mas esse papo a gente vai deixar para destrinchar melhor na nossa aula síncrona. Espero que o conteúdo que a gente abordou hoje tenha ficado claro. Aguardo você na nossa aula síncrona para discutir um pouco mais e tirar dúvidas. Até lá!